elementos básicos. A gente precisa só de duas coisas para que você consiga montar essas suas primeiras frases. E vem comigo aqui que eu acho que você já notou que eu coloquei uma coisinha aqui que pode ser familiar para você, que é o to be. Isso daqui geralmente leva anos na escola e nos cursos para você aprender. É tanto que isso é bem conhecido, né? Quando alguém vai aprender inglês, a questão do verbo to be e aprender isso. E tem muita gente que tem só isso na cabeça e nem sabe direito o que é. E outra coisa é o auxilia, que são os auxiliares. Com essas duas coisas, você pode montar infinitas frases em inglês. E é basicamente o verbo to be. O verbo to be nada mais é do que o verbo ser em português. E também o verbo estar em português. E então, dependendo da situação, a gente vai conseguir descobrir se é ser ou se é estar. E é fácil você identificar quando é ser e quando é estar. Por exemplo, se eu falo para você, he is a teacher, é óbvio que eu estou falando que ele, né, he, is e um professor. Então, eu não falaria que ele está um professor. Você concorda comigo? Então, nesse exemplo aqui, o to be, que é o is, ele está como um ser. Então, ele é um professor. Mas já nessa segunda frase, quando eu falo he is walking, e walking, se você não sabe, é andando em inglês. Então, quando eu falo he is walking, é óbvio que eu não estou falando ele é andando. E sim, ele está andando. Então, o verbo to be aqui, he is, tá no sentido de estar. Ele está andando. E aí eu vou ajudar você, porque eu quero que a única coisa que eu preciso que você decore hoje, e eu tenho ela aqui embaixo, eu quero que você vá seguindo comigo, porque pode ser que você já saiba a parte disso daqui. Sabendo que o verbo to be em inglês é o verbo ser ou estar, eu quero só que você entenda e vá marcando comigo se você já sabe, tá? Nessa coluna esquerda a gente tem o pronoun, que são os pronomes. Em inglês você tem I, que é eu, you, que é você, he, que é ele, she, que é ela, it, que é isso, you, que seria vocês. Você percebe que é a mesma coisa, you no singular e you no plural. We, que é nós, e they, que são eles. O verbo to be, na verdade, para I, ou seja, para eu, é am. Então, eu sou ou eu estou. Para you é are, ou seja, you are é você é ou você está. Você percebe que só nisso você já consegue montar várias frases, mas olha só. I am, eu sou, eu estou. You are, você é ou você está. He, she, é, todos são is. Então, he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. E it is, isso é ou isso está. E o resto é tudo are. Então, you are, vocês são, vocês estão. We are, nós somos, nós estamos. E they are, eles são ou eles estão. Então, suas primeiras frases, como está escrito aqui, elas vão vir do verbo to be. Então, usando esse verbo to be aqui, você consegue montar suas primeiras frases. Eu posso falar, por exemplo, vou pegar o azul aqui, que eu sou um professor. Eu, Igor, sou um professor. Então, I am, né? Porque você pega I, que é eu. Qual que é o verbo ser ou estar, no caso, eu sou? Como é que eu falo eu sou? Aqui é só você pegar o to be para I, que é am. Então, eu sou. I am. E aí, um professor em inglês, a teacher. Então, você formou a primeira frase. Eu sou um professor. E você pode pegar isso e botar qualquer outra profissão aqui que encaixa, tá? Então, eu sou um engenheiro. I am an engineer, que seria em inglês. Eu sou um advogado. Você pega advogado em inglês, lawyer. I am a lawyer. Então, você encaixa qualquer outra coisa aqui, qualquer outra palavra, você vai montando infinitas frases. Isso aqui repetindo, que é I am. Se eu fosse formar uma frase com he, por exemplo, eu posso falar que ele é um advogado. He, como é que é ele é em inglês? He is a lawyer. Um advogado. Lembrando que lawyer é advogado em inglês. Eu posso falar, por exemplo, que ele está caminhando. Você lembra como é que é caminhando, andando em inglês, que eu acabei de te mostrar lá em cima? Walking, né? Como é que eu posso falar ela está? Bom, é só você pegar qual que é o verbo to be para she, é is. Então, ela é ou ela está. Nesse caso, she is walking. Para we é a mesma coisa. Eu posso botar, por exemplo, que nós somos carecas. Careca em inglês, só você pesquisar, é bald. E aí, nós somos, só você vir aqui e lembrar, ó, we are. Então, nós somos ou nós estamos. Então, nós somos carecas, we are bald. E para perguntar, numa frase normal, como a gente acabou de fazer aqui em cima, o que é que você tem aqui? Pronome, né? Então, tudo isso daqui são pronomes. I é um pronome, que é eu. He é um pronome, que é ele. She é um pronome, que é ela. E we é um pronome, que somos nós. Tá aqui, ó. Nessa coluna. Pronoun. E o que é isso daqui? Logo em seguida. É o verbo to be. Então, am é o verbo to be de I, como você viu aqui. Is é o verbo to be de he. Assim como is é o verbo to be de she, como tá aqui. E are é o verbo to be de we, como tá aqui. Então, você percebe que isso aqui é o pronome. Isso daqui é o verbo to be. E isso tudo é o resto da frase.
Então, a estrutura da nossa frase é pronome, mais verbo to be, mais qualquer outra coisa que você queira botar no resto da frase. Então, para perguntar, perceba que a estrutura é assim, ó. O to be primeiro, o pronome e aí o resto da frase. Então, a resposta é, a gente inverte a ordem. Somente com o verbo to be, frases que usam o verbo to be, para você perguntar, só inverter a ordem. Então, agora você já sabe como montar suas primeiras frases aqui, ó. Montei frases. E você pode transformar tudo isso em pergunta. E a estrutura você sabe, é só inverter. Então, se você quiser fazer uma pergunta, tá com aquela dúvida, pensa na frase, inverte a frase, você tem a pergunta. Pausa o vídeo rapidão, você pode pausar, menos de 1 minuto, eu quero que você transforme essa frase aqui, ó, he is José, em uma pergunta. Lembra, é só inverter. Pausa aí. Agora que você voltou, imagino que você tenha conseguido, se a gente só vai inverter, o is vem pra cá e o he vem pra lá. Então, a ordem vai ficar is, he, José. Então, você afirma, ele é José, he is José. Mas se você quer perguntar, ele é José? Então é is he José? Tá? Então é só fazer essa inversão. Então, a gente pode pegar essas frases que a gente acabou de fazer, pega 3 delas e vamos inverter. Você pode acompanhar comigo e pausando aí, montando se você quiser. A segunda, ele é um advogado. Se eu quero perguntar isso, como é que eu faço? Inverto a ordem. O resto fica normal. O is, que é o verbo, vem pra frente. Is, aí você tem o he depois e o resto da frase. Então, ele é um advogado? Is he a lawyer? Você viu que a gente só inverteu? A mesma coisa a segunda, ó. Ela tá caminhando, é uma frase. Se eu quiser perguntar, inverte. Então, is she walking? Então, ela tá caminhando, a mesma coisa embaixo. Então, nós estamos carecas, nós somos carecas. Como é que você pergunta isso? Inverte. Então, como é que vai ficar? Vai falando aí comigo. Are we bald? Exatamente. Are we bald? Pegou a frase, inverteu. Eu quero que você perceba que agora você já sabe o que é o verbo to be, você já consegue montar frases com o verbo to be, você já consegue montar perguntas com o verbo to be. Você trocando esse resto da frase, colocando qualquer outra coisa que você queira, qualquer característica, qualquer ação, você consegue formar frases infinitas. Então, olha só tudo que eu, em minutos, acabei de te ensinar e que geralmente demoraria anos nas escolas, anos nos cursos de inglês. Antes de a gente terminar essa aula, eu tenho que falar o segundo elemento, que é o auxiliar. Isso daqui, muitas pessoas em vários cursos não sabem o que é isso aqui. Isso aqui ajuda você a formar mais infinitas perguntas, porque você já faz várias perguntas usando só o verbo to be. Eu poderia parar por aqui, porque eu já te ensinei o que leva anos em escolas e cursos. E eu vou te ensinar o que às vezes nem isso eles ensinam. Eles só te passam o conteúdo e você vai tendo que engolir isso de certa forma. O auxiliar, como ele está dizendo, ele é um auxiliar. Ele auxilia em algo. E eu vou te ensinar isso da melhor forma possível para que você entenda e comece a montar frases aqui comigo logo no final, que a gente vai fazer um diálogo junto. Lembra que tem aquele bônus que eu te falei. O auxiliar, ele não significa absolutamente nada. Ele auxilia só. Então, se você tem uma frase e tem um auxiliar lá, e eu já te dou um spoiler que auxiliar pode ser um desses dois aqui, ó. Esses aqui são auxiliares, tá? Esses dois aqui são auxiliares. Então, você tem um auxiliar do, você tem um auxiliar da. Se você encontrar uma frase que tá escrito um dos dois, ele não significa nada. Então, pra que ele tá lá? Olha essa frase que eu coloquei aqui pra você entender. O auxiliar trabalha, o verbo descansa. Então, enquanto o auxiliar trabalha, o verbo descansa. Por quê? Porque ele é um auxiliar. Então, eu quero que você pegue uma frase que você provavelmente consegue montar aqui comigo. Eu já deixei parte dela aqui. Que é a tradução de ele mora em um apartamento. Apartamento em inglês é flat. Como tá escrito logo abaixo é apartamento. E aí a tradução seria ele é he. Morar é o verbo live, como tá escrito logo aqui. E num apartamento, in a flat. Tá? Em um apartamento. Só que o que acontece é que tem uma regrinha chata no inglês, vai. Que quando você tem qualquer verbo que você coloca para ele, ela ou isso, o verbo, ele tem que trabalhar quando você está na afirmativa. Então, quando você fala ele mora, você não pode falar he live. Eu posso falar eu moro num apartamento e ficar somente I live in a flat. Agora, ele não. A gente tem que adicionar um S aqui. He live in a flat, adiciona o S. Por quê? Porque tem o he. E é uma regrinha para ele. Então, he lives in a flat. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Ela gosta de pizza? Não é só she like pizza. Porque o she vai fazer o verbo trabalhar. Então, para he, she ou it, a gente tem que adicionar essa regrinha. E nesse caso é o S. Então, she likes pizza. Tá? O S é junto da palavra, tá? É assim. É porque eu botei o espaço. Ali em cima também seria lives. Aqui você percebe que o verbo está trabalhando.
E como é que a gente faz para perguntar? Eu coloquei uma dica aqui, ó, um psiu, para você entender. O verbo na pergunta, ele quer descansar, porque ele já trabalha o tempo todo na afirmativa. Então, he lives in a flat, she likes pizza, he loves working, por exemplo, ele ama trabalhar. Então, o verbo, ele trabalha na afirmativa. Mas, quando você vai perguntar, o verbo quer descansar. E aí, o que é que você usa? O auxiliar, ele entra para fazer o verbo descansar, ou seja, ficar do jeito que ele é. Nesse exemplo que eu te dei, he lives in a flat, o verbo tá trabalhando. Mas aqui, ó, se eu for fazer uma pergunta, ou seja, tem essa interrogação aqui no final, o verbo, ele tem que descansar. Então, se o verbo está descansando, o auxiliar está trabalhando. E aí eu dei uma dica lá para você, lá em cima, que o auxiliar para he, she ou it, ó, é das. Então, como a gente tem he e she aqui, a gente vai usar o das no início da frase. Então, quando você quer perguntar, ele mora no apartamento, você repete a frase, he lives in a flat. Só que como é uma pergunta, o verbo não trabalha. Então, he live in a flat. Só que alguém tem que trabalhar. Does he live in a flat? Então, o auxiliar ele só serve para isso. Para deixar o verbo descansar. E na pergunta, ele tem que deixar o verbo descansar. Então, por isso a gente usa o auxiliar aqui. E agora eu quero que você veja nesse diálogo que eu montei aqui. Tem uns espaços em branco. E eu quero que você complete comigo esse diálogo. E o bônus aqui que eu vou te dar é o seguinte. Se você estiver montando qualquer frase e você não souber uma palavra, eu quero que você pesquise a frase inteira, não só a palavra. Porque o que acontece é que eu vejo muitas pessoas usando aplicativos, tipo Duolingo, qualquer outro aplicativo de linguagens, que termina fazendo com que você termine traduzindo muitas palavras, palavra por palavra. Você monta frases lá, né? Você tem que puxar uma daqui, puxa outra palavra da lá. Então você termina tendo que decorar palavras. E aí fica uma coisa meio estranha que você vai entender aqui no final. E é por isso que eu te dou essa dica. Se não souber uma palavra, pesquisa a frase inteira. Porque pode ter um padrão que se repete. Aí esse padrão pode te ajudar pra caramba. Então, vamos só montar esse diálogo comigo. Uma pessoa chega e fala, hello, what is your name? E aí eu responderia como, I. Qual que é o verbo to be pra I? Am. Então, I am Igor. And you? E você? Aí eu quero que você responda isso daqui. Como que você responderia? Eu respondi, I am Igor. E você? Se seu nome fosse André, por exemplo, você ia responder aqui, I am André. Vamos supor que a gente está conversando e entrou outra pessoa. Aí eu pergunto, ele é José? Is he José? E você responde como? Yes, he. Qual que é o verbo to be para he? Yes. E aí, onde que entra o nosso bônus? Essas duas frases do diálogo, eu já traduzi elas aqui. Eu quero essa tradução. Ele está no ônibus, é a primeira frase, e ele está no trabalho, é a segunda frase. Se você se acostuma, por aplicativos ou por cursos de inglês aí, a se preocupar sempre com palavras e como que são palavras em inglês, você vai terminar se complicando e achando que inglês é muito difícil. Se você for ver aqui, nessa frase, he is on the bus. E aqui é I am at work. E as duas palavras significam a palavra no. Ele está no ônibus, he is on the bus. E aqui eu estou no trabalho, I am at work. Então, o que aconteceu? Por que aqui o no é at e aqui o no é on? Acontece de uma palavra, em português, você ter várias variantes em inglês. Então, a palavra no, em português, que é esse caso aqui, ela pode ser at, ela pode ser in e ela pode ser on. E aí, se você se acostuma a pesquisar uma palavra em específico, aí você vai ver, eu tava lá no aplicativo, estudando inglês, e aí eu coloquei, ele tá no ônibus. Aí, he is on the bus. Aí eu decorei isso. Quando eu fui montar ele tá no trabalho, eu botei he is on work e deu errado lá no aplicativo. Por quê? Se da outra vez estava certo. Porque você se preocupou com uma palavra. E eu quero que você se preocupe em padrões. E qual que é o padrão dessa parte aqui? O padrão dessa parte é que você não vai decorar que no é on. Porque no pode ser on, no pode ser in e no pode ser at. Você vai pegar o padrão da situação. Então, qual que é a situação? Ele tá no ônibus. E no ônibus sempre vai ser on the bus. Então, sempre que você for montar uma frase que tenha no ônibus, vai ser on the bus. Eu estou no ônibus, I am on the bus. He is on the bus, ou seja, ele está no ônibus. Eu posso falar, ele trabalha no ônibus. Posso falar que ela está no ônibus. She is on the bus. Enfim, então a situação no ônibus é on the bus. Agora, se você pega a situação no trabalho, sempre vai ser at work. Ela está no trabalho. She is at work.
vamos pegar uma frase mais complexa só pra você entender que o padrão é o mesmo. Por exemplo, eu estava esperando no trabalho. I was waiting. E no trabalho como é que é? At work. Então, at work não vai mudar, é sempre at work. Então, não vai ter nenhuma situação onde no trabalho vai ser on work. At work é um padrão, assim como on the bus vai ser um padrão. Então, se você, ao invés de se preocupar que, mas aí quando eu fui fazer, o no era at numa frase, o no era in em outro, o no era on em outro, ao invés de se preocupar com isso, veja que no ônibus é sempre on the bus. Sempre que você for montar uma frase que tenha no ônibus, é sempre on the bus. Se for montar no trabalho, at work. E você nunca vai se preocupar. Esse reconhecimento de padrões te ajuda muito. E essas primeiras frases que você está montando, consiga aplicar e praticar o seu inglês falado de verdade. E é isso que a gente faz no Método Accent.